Ô, gente, vocês sabem que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA, para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades da UNA e muitas oportunidades para colocar a mão na massa em projetos reais, atendimentos à comunidade e atividades que desenvolvam suas habilidades técnicas e te aproximam da realidade profissional. Por isso, se você busca uma educação profissionalizante, unindo teoria e prática desde o primeiro dia, fica a dica. Acesse agora una.br e conheça mais sobre os cursos disponíveis e toda a estrutura que a UNA tem a oferecer. Todo mundo tem uma boa história para contar, não é? Esse é o nosso Papo com Elias. A ideia é essa, que a gente possa proporcionar para você boas histórias a partir das pessoas que estão aqui. E aí a gente vai abrindo os nossos horizontes. Por falar em abrir os horizontes, eu tenho aqui uma dica para você. Você já ouviu falar em moda circular? Tá muito na moda. Eu, por exemplo, me visto com roupas de um brechó. O brechó Peça Rara ali do bairro Anchieta. Um abraço para o nosso querido Maurício. E eu recomendo a você também, a gente fazer algo pelo meio ambiente, inclusive com relação ao que a gente veste, a nossa moda. Tem brechó para criança, para mulheres, e por que nós homens não podemos usar, tá bom? Então, muito legal, faça também a sua parte por um mundo melhor. E eu hoje tenho o prazer de receber uma pessoa aqui que me ajudou demais. Aliás, ajudou a minha equipe, a minha turma, né, que fazia um projeto na época, que era o Elias Sunshine Show. Um programa de auditório bem maluco, que inclusive você vê o Elias Sunshine Show no nosso canal aqui do YouTube. Foi o primeiro que a gente lançou aqui no canal nosso no YouTube do Papo com Elias. E ele foi um cara muito bacana. A gente precisava de fazer um som que fosse um som para televisão e que também funcionasse no, digamos assim, estúdio, né, que a gente estava gravando, que era ali no Lapa Multishow. E aí a gente foi espionar, no bom sentido, o programa Arrumação do querido Saulo Laranjeira. E descobrimos que quem fazia o som, querido Murilo Correia, que é esse especialista em sonorização. O ouvido dele ainda está muito, muito bom. Inclusive, ele está dando dicas aqui para a gente toda hora. Então, Murilo, antes de tudo, obrigado pela presença, meu querido. Você sabe que você me ajudou demais, né? Não, eu acho que você também, você deve ter me ajudado muito com todo mundo que eu trabalhei e fiz, né, eventos. Eu acho que tudo, hoje em dia, eu somo tudo e tenho, assim, eu não tenho medo de fazer nada. Tudo eu entro para fazer, sabendo que eu não vou fazer feio. Eu sei disso. Então, assim, isso não é metido, isso é experiência. Experiência, né, cara? Experiência. Então, isso é muito legal. É muito legal mesmo. E que é uma troca, né, Murilo? Porque assim, eu trabalho com música, com teatro, já trabalhei com cinema, televisão, né? Com estúdio, né? Eu tenho estúdio até hoje. Mas hoje em dia eu migrei muito para música erudita, né? Ou para música de concerto. Mas foi uma opção para poder ficar mais calmo, né? Porque assim, a música é uma música mais calma. Isso não quer dizer que o trabalho seja menor ou maior, isso para mim não importa. Uhum. O que importa é alegria. Sempre. O Murilo, eu me lembro que no Sunshine a gente levou o Calix. Você lembra do Calix, né? Sim. E o Calix tinha orquestra mineira de rock, ainda tem. E eu lembro que você falava assim, esses meninos tocam alto demais, pra que isso tudo? A gente tem um certo exagero assim no rock, muito alto assim, o som, hein, Murilo? Não, mas não é exagero, é o tipo, o estilo de música. É uma coisa que eu falo sempre, alguma palestra que eu falo, né? E que também quando eu converso com técnicos, que em cada estilo de música existe um volume.
Então, assim, rock and roll é alto. Não tem Fazer jeito. rock and roll baixo, isso não existe. Agora, você fazer um concerto alto, cara, o pessoal tá lá ouvindo para poder ficar... De repente, aquele negócio alto para caramba, o cara fica... Assim, não dá. Quer dizer, tem aquele momento de contemplação, de pensamento. Agora, você fazer isso no rock and roll, isso não vai dar certo. Rock and roll é justo para... Energia ali, né? Vamos falar um pouco disso. Então, eu achei interessante, digamos assim, cada estilo tem um volume. Tem um volume. Cada estilo tem um timbre também? Tem um timbre, cada estilo é uma forma diferente de se fazer som. Quando você leva a sério o que você está fazendo. Né? Porque, por exemplo, tem muita gente que faz tudo igual, né? É tudo assim, ó, é tudo nivelado. Isso não é verdade. Né? Acho que a gente tem vários tamanhos de música, né? Você não pode colocar uma música enorme dentro de um lugarzinho, nem pode colocar uma música num lugar enorme. Quer dizer, ou seja, você tem que tomar cuidado para fazer som. E assim, eu me sinto super... Rock and roll, por exemplo, o último rock and roll que eu fiz foi um heavy metal, no ar livre, que eu meti a mão, assim, mas eu meti a mão, que eu falava assim, credo, Murilo, pra que isso? E o pessoal dando cabeçada e fazendo mush. Isso. E eu, assim, metendo-lhe o cacete. Eu lembro que os caras falaram assim, vem cá, você vai passar som? Eu falei, não, tu pode começar a tocar aí, que eu meto a mão. Era um festival, né? Tinha muitas bandas. Sim. Aí o cara falou assim, não é porque a gente não pôde vir passar som, você vai ter problema? Eu falei, de jeito, tinha uma música para tocar antes, né? Tipo uma trilha, começava com uma trilha. Isso aí que daqui a pouco o pessoal... E eu fui em cima, passar som de bater, que nada, meu, vão tocar. Porque eu gosto, inclusive, de passar som com música. Eu não gosto de passar som com... Alô, som, outro dia você estava falando isso no Instagram. Eu tento ver se o pessoal perde um pouco a moda, né? Porque o pessoal tem uma moda, né? Então se faz som do mesmo jeito, por exemplo, você chega em um show, a maioria dos shows o som é igual. É o mesmo timbre que o cara usa, é o mesmo... Quer dizer, nada é diferente. A gente tem muito festival com vários artistas diferentes no mesmo dia. E o som é verdade. Mais ou menos, é bem parecido. Tem um negócio que o pessoal que adora, que eu chamo, não é pejorativo. É só uma forma de eu chamar isso. Legal. Que eu chamo de bum. Bum? Bum. Que é isso? Toca o bumbo. Bum! Bum! Então fica aquele negócio assim, que todo o grave da música vai embora. Tá. Aí fica só... Então, é meio pré-histórico, né? E tem uma coisa... Não, mas isso é moda. Cultural. Isso é moda. É moda. O pessoal pede assim, 332 subs e o que vai sair harmonia, pouquinho. Então, assim, o bumbo tampa a harmonia toda. E também tem outro jeito que eu chamo isso também. Além de bum, eu chamo isso de bumbibanda. Bumbibanda? Bumbibanda. É bumbibanda. O solo de bumbo e a banda ali, o resto. Né? É a vingança do baterista, né? Que ele fica lá atrás e fala, não, agora eu quero ficar na frente do guitarrista. Mas o som do bumbo dele, cara, é um som que extrapola, porque o pessoal coloca muito grave nisso, aí fica essa sobra. O Murilo, é mais difícil trabalhar com grave ou com agudo? Cara, eu acho que você não... A realidade, a perfeição é você trabalhar equilibrado, né? Com grave, médio, agudo. Então, não é, por exemplo, quando a coisa é grave, não se tem muita música que é...
Isso não tem muito, não. Tem assim, aí você tem que ter aquele equilíbrio entre as frequências, né? Que é o ideal, né? O ideal que você escuta tudo, né? Você tem a música, tem lá o tempo dela, tem a harmonia. Se você não escutar a harmonia da música, é estranho pra caramba. E com bum não é muito mole escutar a harmonia. Porque o baixo, por exemplo, você não escuta uma nota do baixo. Né? Baixo, Pô, e o baixo é fundamental, o baixo né? é que dá realmente, que tinha que ser o baixo e o bumbo ali acompanhando o baixo, igual sempre Exatamente, foi. a cozinha, né? No jazz rock, a gente antigamente falava que o baixista e o baterista eram irmãos, eles andavam juntos, era o bumbo e o baixo. Aí agora passou a ser o bumbo e o baixo fica escondido lá. Você você só escuta a nota quando o cara faz slap, né? Tec, 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 aí você escuta. Que junto com a harmonia, realmente você escuta. Eu não tô aqui querendo meter o pau em tudo, não é isso. E tem alguns técnicos que levam a coisa a séria, né? Mas não é muito. Opa! Pode. É, uhul. Balança, mas não cai. Ô Murilo, o que é mais difícil para você? Trabalhar em eventos fechados, em auditório, teatro ou aberto? Como é que é isso aí para você? Para mim tanto faz. Tá. Para mim eu tenho que fazer onde que eu tenho que fazer. Parque Ali, Municipal. Vou lá e faço. Tem uma coisa que eu falo com os técnicos também, quando eu faço alguma palestra, alguma coisa, que eu falo também que não interessa. Por exemplo, eu não pego um microfone e fico... Isso aí já deu uma polêmica enorme no meu Instagram. Né? Pegar o microfone e ficar falando, alô, som, teste. Aí eu regulo tudo para minha voz, aí vem uma senhora com uma voz super de soprano e como que vai dar certo isso? Né? Isso está errado. Aí eu falo o seguinte, ó, eu pego vários sons diferentes. Eu tenho que fazer com esse som que está aqui, a música tem essa aí, então por favor toca que eu vou fazer com isso aí. Aí eu faço com o som que tem. Eu não fico querendo, a não ser assim que seja assim, um pau velho, eu vou botar pelo menos uma música para poder ouvir a música. Né? Mas ouvir alguma música que eu conheça, né? Realmente. Geralmente, hoje em dia, porque eu mudo sempre, né? Hoje em dia, eu estou colocando uma música de um grande cara daqui de Minas, que é mais ou menos esquecido, mas é o velho Marilton Borges. Grande Marilton. Que a gente gravou um disco dele, que foi o único disco que ele gravou na vida. Aí a gente gravou lá no meu estúdio com o Pingo Balona. Nossa. Produzindo e eu. Aí eu lembro que uma época o Pingo viajou, eu terminei. Aí assim, ficou... É bem equilibrado as músicas de som. Aí eu coloco isso, que aparece todas as frequências, às vezes em algum som, para poder ver o que falta, o que sobra, isso, mas é uma coisa assim. Eu não fico falando alô, som, mamãe, não, porque realmente a minha voz é horrível. Eu não vou poder. Não, eu falo assim, é isso. Sua voz não é para isso, né? Não, a minha não é, de ninguém é para isso. É, né? A realidade é essa. É preferível você botar ruído rosa, aquele ruído que o pessoal adora. Aquele... Botar isso, que aí... Nossa, até a garganta rolou um drive aqui. Bebe uma água aí, porque... Inclusive, eu queria até aproveitar essa coisa da garganta. Sepultura. Você já fez show de Sepultura? Muito. E aí, Murilo? Cara, eu fazia show de Sepultura, do Overdose, quando eles nasceram. Antigamente eu fazia alguns festivais de heavy metal.
Inclusive tem até casinho legal. Ah, então vamos lá. Casinho legal. Uma vez eu estava fazendo um festival de heavy metal lá no ginásio do Ginástico, que Sim. hoje em dia é um supermercado ali Isso na Avenida Afonso Pena, né? Então estava fazendo um festival de heavy metal lá assim, que eu lembro que eu botei uma parede de baixo, uma parede de guitarra, aquele som enorme. Descer aquilo foi uma guerra, descer aquele mundo, isso aqui lá era uma arquibancada. É, assim. isso mesmo. Então tinha umas escadinhas, você tinha que descer assim, um absurdo carregando os negócios que pesavam 300 quilos. Né? Aí eu fiz esse festival, acabou, por exemplo, 11 horas da noite. Aí eu tinha show do Akiti no Cabaré Mineiro, em seguida. Na mesma noite? Na mesma noite. Caramba! Aí acabou aquele negócio. Eu cheguei lá no Cabaré Mineiro, assim, o pessoal do Akiti, vamos começar? Eu falei, dá um tempo. O meu ouvido está assim. Eu tenho que acomodar para conseguir, porque o pau quebrou. Ele, pô, mas você veio. Eu falei, eu vim de um heavy metal. Muito legal então, assim, isso, cara. A gente tinha que fazer tudo, né? Não tem como você falar, não, eu não vou fazer isso. Hoje em dia eu escolho, né? Hoje em dia eu escolho, né? Mas nós tivemos uma época aqui que você era um cara de referência, Eu né, fazia amigo? tudo, né? O tempo inteiro, né? Então, assim, aí eu fazia heavy metal, Wakiti, Marco Antônio Araújo, né? Nossa. Aquele jazz rock maravilhoso, né? Mas vamos voltar no Sepultura, eu fiquei curioso. Como é que é o som, fazer um som do heavy metal do Sepultura, assim? Como é que foi a experiência com ele? Eu não lembro muito, não, Tá. Elis. Desculpa, mas assim... Não, tranquilo. Eu fiz lá na Praça de Santa Teresa com eles. Ele não tinha, quase que não tinha público, né? Era no começo. Então não era uma banda que tinha público demais. Mas assim, estava começando o movimento de heavy metal aqui, né? Porque o heavy metal tem uma coisa meio distorcida, né? Ele é uma Então uma é estranho para você que é um técnico de som, devia ser uma novidade também, né? Era novidade. Eu acho, mesmo, quando passou essa onda, eu fiquei um pouco arrependido de não ter entrado mais nela, porque eu comecei, aí eu fazia o Akiti, a gente viajava para fora do país e não sei o quê, aí eu comecei a fazer muito New Age, o heavy metal estava ali e o New Age estava aqui, então era música, plim, plim, tom, plim, para poder a pessoa ficar ali, viajando na maionese, e o heavy metal era cabeçado, era pesado. Então, assim, eu fiz esse princípio, depois eu afastei, porque eu comecei a fazer. Então, por exemplo, quando eu escuto, eu não conheço ninguém, né, de heavy metal. Eu escuto e falo assim, poxa, bicho, eu perdi isso, hein, cara? Eu falo assim, não, mas... Aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, poxa, mas eu ganhei outras coisas. Não tem jeito. Então, assim, não tinha como você fazer tudo e seguir tudo. Porque eu não tive esse tempo de ser um ouvinte de música. Eu trabalhava o dia inteiro, cara. Hoje em dia que eu escuto mais música, né? Antigamente umas coisas que eu não guardo muita... aquilo era legal. Eu não sei não, cara. Por exemplo, imagina se eu tivesse gravado todos os shows que eu fiz. Mas eu não gravava porque era gravador cassete, que ele era ruim. Aquilo era ruim, assim, que era um absurdo aquilo. Então, evidente que tinha gravadores cassete bons. Mas era assim, a gente eu não tinha acesso a esses gravadores bons. Então a gente ficava ali usando aqueles gradiente, Polivox, era muito ruim aquilo. Então assim, você gravava um show, a música estava lá rolando e aí você botava Dolby, e ficava assim, ó, sem agudo. Aí, quer dizer, aquilo dali me enchia o saco. Aí eu não gravei muito, não.
Mas quando nasceu o MD e o DAT, quando nasceu o DAT primeiro, né? Aí eu deitei de braçada. Eu devo ter milhares de DAT. É mesmo, Murilo. No rádio o DAT não funcionou. Ficou pouco tempo assim. Depois o MD. Porque o DAT eu acho que era mais... Era aquela coisa da fita também, era mais caro, né? Não sei. Porque o rádio antigamente era cartucho, né? Isso, exatamente. Era cartucheira que se usava, né? Isso aí eu vi muito. Você gravava no cartucho e tocava no cartucho. Que nada mais era do que uma fita cassete grandona. Exatamente, exatamente. Né? Era Você trabalhou fita. em rádio, Murilo? Eu já trabalhei em rádio. Não gostou, não? Eu trabalhei em rádio, mas eu fazia música, né? Então era assim, programa ao vivo, essas coisas. Mas tinha uma época que eu tinha uma estação de rádio lá no Ceasa. Chamava Rádio Ceasa Minas. Sim, interna, né? Interna. Você gosta Que de era rádio? eu gosto de rádio. Mas assim, eu não tive muita oportunidade, né? Então essa rádio era lá, era a rádio interna. Eu todo dia saía de casa às 5 horas da manhã, chegava lá, ficava lá até meio-dia, 1 hora e saía e voltava. Porque depois ela funcionava muito automático, né? Mas tinha locutor, tinha... E programador musical, Rodrigo Borges, né? Era o Rodrigo trabalhou. Borges. Judson Porto trabalhou com você. O Judson era o técnico. Ele era o técnico rádio. Ele que fazia técnico técnico. Muito bom. Televisão. Televisão eu trabalhei bastante também. É. Eu comecei em televisão, eu não sei se eu fiz coisas antes, mas eu comecei fazendo arrumação na TV Minas, que foi desde 87, eu acho. Aí ficou muitos anos na TV Minas, aí depois a arrumação passou para a TV Alterosa, aí eu fiquei uns anos lá, na TV Alterosa. Aí depois, eu acho que no princípio dos anos 2000, eu pedi altas. Mas eu fiquei uns 15, princípio assim, eu fiquei uns 15, 16 ou 17 anos fazendo arrumação. Televisão, o áudio é meio feito de qualquer jeito, né? Não era, cara, eu chegava nas televisões, né, nos estúdios, cara, eu não acreditava naquilo que eu via, cara. Era inacreditável. Por exemplo, o cara não sabia para que o cara era simplesmente um rodador de botão, assim. Só levantar o botão. Eu não sabia para que existia o ganho. Eu lembro que tinha uma televisão que eu não quero aqui falar, Tudo bem. que o cara operava no ganho da mesa, assim, na entrada, Na entrada do volume, assim. Eu falava, isso não existe. Aí eu chegava, tentava mudar, tentava explicar, mas não dava. Não dava. Você falava, teve uma vez que eu conversei com um diretor técnico de uma televisão, e ele tentando, quer dizer, ele falou várias vezes comigo, porque o RL, eu falei, gente, desculpa, meu amigo, o negócio chama LR. Começa no L e depois passa pro R. Meu Deus. Não vem falando que é o contrário, não, que você me pira a minha cabeça. Eu já penso assim, LR, você fala RL. Aí você me dança. Eu piro, aí não dá. Mas então é uma coisa assim. É porque a televisão é muito rápida, assim. Tudo é muito rápido, mas assim. né? Mas geralmente o pessoal de vídeo, eu lembro de produtoras de vídeo também, o pessoal gravava o vídeo, era perfeito na época, tudo perfeito. A caixinha de som que ele ouvia o áudio era um alto-falante, assim, caidão, tudo muito ruim. Então não tinha a mínima noção, o pessoal achava bom aquilo. Né? Sim. O Murilo, eu queria que você falasse agora da Hebe, que você fez o programa da Hebe quando ela veio fazer aqui em Belo Horizonte, né? Fiz. Isso.
E aí, como é que foi a experiência? É que eu fiz pela TV Alterosa, né? Uhum. Que tinha uma época que ela estava rodando aí pelo Brasil, fazendo... Parece que eu tô com... Você está com pigarro. Deve ser o ar-condicionado. Nós vamos, né, dar uma... Não tô com pigarro, eu não fumo, pô. Pois é, mas pigarro Pigarro, não parece. né? Né? Não, eu fiquei um mês gripado agora. O então- tempo está seco. É. Você tem que se cuidar mais ainda da sua voz. Mas vamos falar da Hebe. A Hebe fazia o programa ao vivo, segunda-feira à noite. Ela fazia um programa ao vivo, então ela começou a rodar, né? Isso. Fazer fizeram uns 3 viajando pelo país aí. Talvez saíram de São Paulo, foram para o Rio, foram para Belo Horizonte, uma coisa assim, não foi muito mais não. Uhum. Aí a TV Alterosa, que tinha que produzir aqui, e eu, né, fui chamado, que era a pessoa que era cara, do ramo, né? Era do exatamente. ramo, né? Você se vira agora. Era do ramo. Aí eu fui responsável pelo som e pela luz. Palácio das Artes. Palácio das Artes. Nossa, eu lembrei agora de um caso legal pra caramba. Depois eu te falo. volto, Depois tá. eu falo. Não, mas é sobre esse mesmo. Sobre esse mesmo? Então vamos lá. É. Aí foi lá, chegou no Palácio das Artes, a gente tinha que montar a luz, né? Luz de televisão. E lá só tinha refletor de show, né? Isso, teatro. De teatro, show, que era PC, elipsoidal. E mal tinha lâmpada par ainda no palácio. Aí eu lembro que eu tive que trazer a luz toda de São Paulo. Caramba. Eu contratei alguma empresa lá que já fazia isso em São Paulo. Aí chegou lá no Palácio das Artes, o pessoal falou assim, eu falei só, o negócio é o seguinte, pega a luz toda do palácio, tira tudo, desce tudo, tira tudo, recolheu os cabos, fez tudo, liberou tudo. Aí as varas também ficavam numa altura esquisita. Eu lembro que eu tive que fazer umas outras varas embaixo. Mais baixo, né? Embaixo das varas. Eu não lembro por que era isso, não. Não, mas televisão é chapada, né? Em cima, eu né? tive que usar muitas Ganchos. fitas que eu amarrava na vara e botava outra vara embaixo. Sim. Eu não me lembro por que, não. É isso aí eu já não lembro Não, mais. tudo bem. Isso aí é uma coisa que não deve ter sido muito importante para mim, porque eu não lembro. Não, mas aí veio o pessoal de São Paulo. Se for importante, eu Agora, lembrava. Agora não. Aí a gente botou tudo, tiramos todo o equipamento, colocamos outro equipamento de televisão realmente, né? E aí montei o som. O som né? precisou de vir de fora ou não? Não, Você não, tinha o som equipamento? era meu. Tá. O som era meu. Eu lembro que a única coisa que eu tive que fazer, porque o cara que operava a Hebe Camargo falou comigo assim, eu preciso de ter umas caixas Fostex de televisão, modelo fulana de tal. Aí foi uma guerra, mas eu comprei aquele negócio, botei aquela caixa, experimentei, achei uma merda. Aí eu fui e botei outras caixas de referência, de estúdio, né? E falei, poxa, não é possível que o cara vai escolher isso aqui, né? Aí o cara chegou lá e falou assim, nossa, essa caixa que você botou aqui é boa, né? Olha, E eu tenho essas caixinhas até hoje, né? Eu tenho elas. Você comprou isso? Raramente eu uso, mas de vez em quando eu uso para alguma coisa, preciso de uma coisa muito pequena, que o negócio assim, ó, é uma coisa pequena. Que loucura, cara. Você apresentou um equipamento para ele que ele não conhecia. Aí era coisa, aí a gente montou, né, o estúdio de fora, né? A gente não tinha unidade móvel. Então eu montei um estúdio numa carroceria de um caminhão. Ali fora no palácio? De fora no palácio. Eu montei o estúdio, fiz tratamento acústico, fiz tudo. Uhum. Eu tenho essa mania, né? Eu chego num lugar, se me atrapalha, porque a acústica atrapalha fazer som, né? Então, de vez em quando, eu tenho que fazer umas obras. Sim. Umas obras assim, usando materiais mais chulos possível. Por exemplo? Arruma uma caixa de papelão para mim. Né? Cobertor? Não, eu uso mais caixa de papelão. Caixa de papelão? Caixa de papelão. Colo na parede, depois coloco um pano preto por cima, tá lindo. Que ótimo. E funciona.
Às vezes o pessoal fala comigo assim, lá na igreja tem uma acústica ruim. Eu falo, pô, o que você quer, né, meu? Você pode fazer tanta coisa legal, né? Simples de fazer. Sem gastar tanto, né? Sem gastar, gasta praticamente nada, né? O pessoal de rádio comunitária tinha muito caixa de ovo. Isso também funciona? Ah, cara, eu tinha caixa de ovo no meu quarto nos anos 60. No seu quarto? No meu quarto. Cara, Como é mas que a gente escutava música, legal. música alta. Dava uma abafada, né? Aí dava uma abafada. Olha só. O meu quarto era todo de casca de ovo. Não acredito, Murilo. É mesmo, cara? Nos anos 60, em alguma coisa. O que você ouvia, cara? Eu ouvia jazz rock, né? Yes, Genesis. Uhum. E eu ouvia também Black Sabbath. Eu ouvia mais jazz rock. Emerson Lake Palmer? Emerson Lake Palmer, Yes, Genesis e Rick Wakeman. Mas Rick Wakeman era do Yes. Né? Mas depois ele então, saiu. Aí depois ele saiu, aí tinha aqueles. Eu assisti tudo, eu ouvia tudo. Aqueles tudo discos isso. da Idade Média, né? Que ele fazia numa música. Usava lá as 6 esposas do Henrique VIII. Isso. Viagem ao centro da Terra. Uhum. Então, aquelas coisas, né? A gente... E Led Zeppelin, James Joplin, e Jethro Tull, você gostava? Jethro Tull, gostava muito. Também gostava também de Jimi Hendrix. E brasileiro? Brasileiro, a gente ouvia muito brasileiro também. Nessa linha aí. Terço, por exemplo? Não. Terço, sim. Terço, sim. Mas a gente ouvia, tinha... Não, para começar, eu já ouvi Roberto Carlos. Boa. Eu tinha, assim, o primeiro compacto do Roberto Carlos. Ouvia Beatles também, né? Antes, quando eu era criança pequena em Niterói, eu ouvia Roberto Carlos, Beatles, não sei o quê. Depois, quando eu mudei para Minas Gerais, que eu mudei, a coisa ficou mais séria. A coisa ficou mais séria na música. Sim, Assim. sim. Aí, quer dizer, eu ouvia Elis Regina, eu ouvia... Raul Seixas, você gostava? Raul Seixas, eu ouvia. Raul Seixas era um bom músico? Era um bom músico, né? Bom músico. Eu ouvia também os novos baianos, que era malucada, né? Eu também adorava, né? Porque era do meu ramo. Né? Isso, exato. Aquele ramo, assim, aquela coisa, né? Era todo mundo... comida comunitária. Mora né? no sítio, o dinheiro distribuído. Sítio. Ali, Gente, eu era mochileiro, né? Eu viajava de carona. É mesmo, hippie mesmo, hippie. Hipironga. Não era bem assim um hippie de raiz, não, porque eu levava um dinheiro, né? Tinha que comer, negócio de ficar pedindo esmola na rua, não. Você tem saudade dessa época, assim, Murilo? Você acha que o mundo, ele... Eu tenho, cara. O mundo era muito mais tranquilo, né, cara? Eu lembro uma época que eu trabalhava com uma banda que tinha aqui em Minas, em São Paulo, que era o Grupo Raízes. Boa. O Grupo Raízes, essa época deve ter sido 78, 77, por aí. A gente fazia, eu lembro uma vez que a gente viajou para o Nordeste, fazendo uma turnê, que a gente foi de uma Kombi com equipamento, gente, e a gente saía, né, viajando. Eu viajava, por exemplo, a Kombi andava numa velocidade enorme, tipo assim, 60 km por hora. Não assim, rendia, né? Subindo morro. E a gente viajava mais ou menos de 7 da manhã às 7 da noite. Caramba! E andava assim, uma distância enorme, tipo 400 quilômetros. Não rendia mesmo? Não rendia. Aí a gente parava para poder dormir. Gente, eu engasguei mesmo. Não, vai que tranquilo aí, não tem problema não. Nós estamos com o Grupo Raiz subindo, indo para o Nordeste numa Kombi lotada de equipamento. Equipamento e gente, a gente parava
no acostamento. Não era hotel, não. Parava no acostamento, uns dormiam no banco da Dentro da Kombi? Eu dormia no chão, Que isso, meu? no acostamento. Pegava uma camisa, fazia um travesseiro, dormia assim, né? Vendo As estrelas. as estrelas, a lua, aquela maravilha, assim. Oh, meu Deus. Aí dormia sem ver, né? Acordava. Outro dia já começava o mundo de novo. Cara. Eu pegava de novo e ia embora. Andava aquele tantão de quilômetro, né? Aí, quer dizer, era uma coisa legal, né? Que O a Grupo gente Raiz fazia. depois foi para São Paulo, né? Não, veio de São Paulo. Veio de São Paulo. É. Isso. Veio de São Paulo, um grupo mais ou menos que acabou em São Paulo e depois refez aqui. É um pessoal que era o Charles, que faleceu esse ano passado, ele era de Montes Claros, né? Então ele tinha lá... Tino Gomes, né? O Tino Gomes era da turma de São Paulo. De São Depois Paulo. eles separaram, quando começou aqui de novo, o Tino Gomes não estava... Aliás, o Tino, ele esteve aqui no ano passado Não. e a gente fez um papo com o Tino. Aquele Conversa, é um cara, né? É. Aquele é um cara, bicho, aquele cara Não eu é? adoro ele. Ele é um- E ele falando que nessa época em São Paulo, ele foi preso pela ditadura, porque ele não tinha documento, ele tocava na noite e não tinha documento. Aí pegaram ele no bar, cadê seu documento? Ele foi parar, foi pesado para ele, foi parar na cadeia. Ficou lá um tempo e ele disse, e a gente até conversou sobre isso, né? Ele falando que as pessoas ficam com essa vontade, assim, em alguma parte da sociedade. Ah, queremos de novo os militares, queremos de novo a ditadura. Ele falou, não, Elias. E você, Não, Murilo? eu também falo não, de jeito nenhum. Eu vi isso acontecer, né? Eu morava em Niterói, em 64, né? Eu vi isso acontecer. Eu vi assim, e foi um negócio, e no dia que rolou isso, rolou um barraco legal, aquele mundo de gente na rua, e o exército metendo o cacete no pessoal. Né? Foi uma época bem traumática, né? Tanto que, lembra, antigamente a gente conseguia comprar microfone, tinha importação, né? Depois de 64, chegou mais ou menos nos anos 70, alguma coisa, eles trancaram a importação. É mesmo, Murilo? Então você conseguia comprar só microfone Nacional? nacional, ou então a gente era o pessoal mais dentro da lei. A gente era amigo de todos os contrabandistas. Não tinha jeito. Para a gente trabalhar, tinha que ser comprar de contrabandista, cara. Era muito doido. Que você não comprava do cara. Você pegava aquela pilha de dólar, entregava na mão do cara e falava, eu quero tal coisa. Aí ele ia lá e trazia. Ele ia lá, que comprava, risco. trazia. E assim, era um negócio muito estranho. Era um negócio... Não uma poder época importar. negra da gente de áudio, sabe? A gente tinha mesa de som, aqui que era feito aqui no Brasil, né? Tinha Giannini, tinha Stanner. Giannini, eu acho que foi a primeira que fazia. A primeira mesa de som que eu conheci na vida era Giannini, que era um negócio assim, ó, era uma rampa assim que tinha um botão de volume, um grave, um agudo e tinha um reverb de mola. Assim. Era isso que tinha. Era isso? E era válvula o negócio. Se você Esquentava. esbarrasse na mesa, fizesse reverb, aquela mola que tinha. Então era assim, ele fazia som disso, era muito difícil. Não, era muito complicado, né, cara? A gente não tinha a mínima condição, cara. E não tinha, né? E antigamente era diferente de hoje, né? Lembra, não tinha caixa de monitor. Esse negócio não existia isso. Existia o seguinte, tinha aparelho de voz, que chamava aparelho de voz, tinha aparelho de guitarra, aparelho de baixo, Olha tinha aparelho só. de teclado, mas aí tinha um aparelho de voz, que era eram caixa de som que eram mais ou menos retangulares, que tinham 3, 4 alto-falantes, tipo uma coluna. Perfeito. Só que ela jogava som para frente e atrás dela era aberto, tinha uma tela. Vazava?
que era o retorno que tinha. Nossa. O alto-falante, ele faz assim para mandar para frente, né? Paf! E volta, né? Aí a gente ouvia a volta. O que sobrava da volta. Sobrava da volta. Meu Deus! O retorno então era... Era assim. E todo mundo ainda achava... Tá bom. Que tinha, tá bom pra caramba. Que loucura! Para reclamar, só tinha isso. Eu falo o seguinte, às vezes a pessoa pergunta para mim, Murilo, me diz aqui, você tem saudade do som analógico, antigo? A válvula, né? A válvula, eu falo, de jeito nenhum. Hoje em dia que é bom, cara. É um equipamento assim, que você realmente, cara, é um negócio muito doido, que tem assim, ó, antes de 95 e depois de 95. É mesmo? Eles começaram a usar um elemento que não se usava na eletrônica, chamado neodímio. O neodímio é um metal que você faz ímã, que ele esquenta muito menos do que o ímã antigo. Então, por isso que a gente tem um sonzão no celular, por isso que a gente tem um amplificador que é levinho, Perfeito. Porque também você não usa aquele transformador desse tamanho. Gigante, Que antigamente você ligava na tomada, o aparelho ele puxava 500 watts da tomada, ou seja, 4 amperes, né? Que era de 500 watts. Então você pegava, se ligasse em 110, você ia gastar 5 amperes. Então você teria que dividir, a grosso modo, 500 por 110. Isso. Quando é 220, divide por 220. Aí você usava lá, ele puxava 500 watts e o transformador, né, tu passava por todo o circuito, aí ele jogava para a caixa de som 500 watts. Que isso? Então, assim, é um amplificador desse tamanho, pesando 30 quilos, 35 quilos, falava 500 watts. Então, assim, era antes do neodímio. Com o neodímio, começou-se a usar amplificador com transformador chaveado. Que é uma outra coisa, não tem transformador desse tamanho. O transformador é pequenininho, levinho. Então, os amplificadores são leves e eles entram 500 watts e sai 5 mil. 5 mil? Nossa, que uma diferença assim. Caramba. Não tem comparação. Foram os japoneses que fizeram isso? Não. Tecnologia tem cara de japonês, né? Japonês a gente tem uma história com o japonês. Transistor, né? A gente tem uma história com o japonês, mas que não é bem. Não é muito legal, não. O bom mesmo do mundo opinião, minha humilde opinião. Que conta muito. É o velho mundo. Europa. Europa, velho mundo. Você vê as melhores mesas de som são inglesas, os melhores microfones são alemães, alemão, austríaco, como é que chama? Dinamarquês, só o velho mundo. Isso são os melhores microfones. As caixas de som também, as melhores são alemães, francesas, é isso. Interessante, né? É só velho mundo. Você não vê assim, isso aqui é muito bom, japonês. E tem um custo-benefício interessante. Por exemplo, a Behringer, né? Que é alemã, é uma mesa boa, né? Ela é uma mesa bem de entrada, né? Porque isso, eu falo por causa de rádio. Muito usada a gravação. Mas ela tem. Eu sou um pouco implicado com coisa muito de entrada, assim. Que isso não me agrada sonoramente. Mas é bom. Tem gente que gosta, eu não reprimo, não. Eu acho legal isso. Mas eu prefiro as inglesas. As alemãs, cara, eu já operei mesa de som alemã, cara. Parecendo assim um caminhão velho, uma coisa assim esquisita, feio pra caramba, com um som excepcional. Inclusive assim,
Dessas que eu falei, com um botão Sei. preto, giratório, grande, assim. Meio tosco, né? É, e um grave agudo com uma console uma vez num teatro desse tamanho, assim, alguma cidade da Alemanha, que eu não lembro. Aham. Lá, aquele mundo de canal, assim, aquela mesa, eu cheguei e falei assim, Não vai rolar. esse negócio tá esquisito, cara, o som daquilo e a caixa de som também, era tudo estranho, mas era tudo feito por lá mesmo. Murilo, fiquei curioso, você falou da Europa, você chegou a viajar com um músico específico, como é que foi isso? Eu viajei com a Kitty, O Acti. e Que é uma viajei pena, com né? outros. É uma pena o Acti não tá aí, né? A Kitty acabou. É. E acabou dentro de um disco que eu estava fazendo deles, que era o primeiro disco que eu ia fazer do Acti, né? Que eu fiz, né? Ficou pronto, mas está guardado. Que tinha orquestra, o Acti, Legal, né? era um produto bem legal. O Acti faz muita falta pra gente, né? E era muito interessante aproveitar essa coisa de reciclagem, né? Eles já trabalhavam com isso há anos atrás, né? Era. Mas com cuidado acústico, assim, né? O cuidado deles Era tudo afinado, né? Afinado, Você boa. podia tocar com orquestra, que era todo instrumento temperado, né? Você podia afinar em 440, 442, você podia afinar na altura que você quisesse. E era uma coisa excepcional. Eu fiquei anos viajando com a Kitty, né? Anos. Milton Nascimento. Milton Nascimento é um cara que eu viajei mais com ele, mesmo assim. Antigamente a gente fazia algum show, né, som, alugava som para isso, mas que eu viajei com ele foi junto com o Ponto de Partida, que a gente fazia espetáculos com meninos de Araçuaí, Milton Nascimento. E a gente gravou vários, a gente gravou Ser Minas, Tão Gerais. A gente fez algumas coisas bem legais, fizemos turnê na Europa com ele também. E fazer a voz do Milton, como é que é difícil? Não, aquele cara canta demais. Não, meu. tudo bem, mas eu digo você como técnico, assim, Não. que cuidados que você tinha que ter? Nenhum, cara. O cara tem uma voz que não tem condição, cara. Tinha vez que ele levava o técnico dele com esse espetáculo. Aí eu pegava assim um pré que eu tenho, que tem compressor, equalização, pegava o microfone dele, passava para esse pré, entregava pro cara assim e falava assim, toma aí, você opera a voz dele. Aí ele mandava o som para minha mesa e eu... Olha só, ele tinha o técnico dele, assim. Tinha o técnico dele, ele sempre gostou de levar o técnico dele. E Isso te facilitava o trabalho? Nada, atrapalha um pouco. Né? Isso não facilita. Não. Isso não facilita porque às vezes o cara quer animar, botar muita voz, é um espetáculo, né? Que tinham vários solistas, né? Inclusive ele. E os outros solistas não podiam ficar, os solos aqui e ele assim, né? Isso. Não dava. Não dá, Aí né? o cara botava assim e eu tinha um controle aqui também. Então era assim que andava. O Murilo, Legião Urbana, você já fez? Cara, eu já fiz, eu acho que o primeiro show do Legião. No DCE da UFMG, ali embaixo? É. Eu fui nesse show. Cara, eu era que fiz novinho, assim, cara. Ali é difícil fazer som, hein, cara. Não era tipo uma nada, garagem, cara, aquele negócio. eu vivia fazendo som lá. Eu fiz show de todo mundo dessa época lá. De Paralamas do Sucesso, Legião. E tinha também, essa época lá, era muito legal, que tinha o pessoal da Lira Paulistana, né? Que era Eliette Negreiros, Grupo Rumo, a Nausete, né? Arrigo Barnabé, Arrigo, né? Era Tamara Assunção. Tamara Assunção. Eles eram muito doidos, Isca né? de polícia. Isca de polícia. Cara, era muita loucura, mas era legal demais, cara. O Itamar é difícil de fazer o som dele, não é? Porque... O áudio dele, às vezes, eu não entendia nos shows. Não, que ele cantava. Igual o microfone, ficava com o microfone assim.
Fazia É assim, saía fora. Maluco, hein? Era. Você passou aperto com ele. Ah, cara, fiz muitos. Eu não lembro se eu passei aperto. Não, porque o cara não parava toda hora de ir para um canto para o outro. Eu lembro de um grande aperto que eu fiz, que eu passei foi com o Luiz Melodia. Isso eu lembro. Onde que foi? Lá no Cabaré Mineiro. Show do Luiz Melodia. Aí ele sentou na beira do palco, assim, pegava o microfone, ficava com ele na mão, assim, Meu cantando. Deus. E cantando, e eu não conseguia, né? Não tem jeito, o microfone virado para frente, assim. E cantando, assim. E eu fui tirando todo o som de tudo, e não conseguia. Não chegava. E a plateia. Fica A nervosa. voz! Nossa. A voz! A voz! A voz! Assim, sem poder fazer nada. Eu lembro disso que foi um sufoco, cara, isso. Foi um show deve ter sido o mais chato que eu já fiz. E perigoso, né? Que a plateia nervosa, já viu. A plateia nervosa lá. A voz! Eu não escuto nada, eu não estou vendo isso. Cara, né? Que agonia. E não dava para falar com ele, não, Murilo? Não, mas ele era Não adianta, a é o onda jeito. dele, ele Era a onda estava afim disso. Deus, Ele estava afim disso, ficou ali, assim. Tim Maia, você já fez Tim Maia? Já. Reclamou de você? Ah, ele combinava com a gente, né? O pessoal fala muito assim, mas ele combinava, olha, eu vou te xingar, mas isso faz parte do show. Você não apela comigo, não. Não acredito, cara. É mesmo? Eu vou te xingar. Murilo, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não, mas o que o pessoal... Era uma performance, fala, então? O pessoal fala, fica metendo pau no cara, falando que o cara... Não, era Vocês não sabem de nada, né? Show, né? Eu lembro uma vez que a gente fez show dele até em Vitória, eu lembro, que eu tive que sair daqui, lá em Vitória fazer som, levar um caminhão de som para lá para fazer show dele em Vitória, que todo mundo morria de medo de fazer show dele. E eu não tinha o mínimo escrúpulo. Para fazer, eu vou lá. Então ele combinava isso mesmo? Ele falava isso com a gente. Agora é o seguinte, quando o cara chegava lá, ficava assim, pô, esse cara vai me xingar, Não. O cara xingava mesmo. Hoje em dia a gente não pode. Ele crescia. Ele crescia mesmo. Você não estava nem aí, ficava com essa sua cara tranquila? Nem aí. Eu ficava ali, né? Pode me xingar, pode. Tô nem aí que você vai fazer. Me pagando corretamente? Não, nem é Nem negócio isso, de me né? pagando, cara. Eu entendia bem a importância musical dele. E essa performance dele, então? Fazia parte do show, é isso que você falou? Fazia parte do show. As pessoas falam que não, né? Mas às vezes quando o cara tinha aquela cara de chato, ou então de metido, ele devia. Meus caras. Ai, que ótimo isso. Aliás, Murilo, você estava me contando aqui fora do ar, você é ator também, né? Não, eu não, já fui antigamente. Era muito jovem. Eu falei, gostei desse negócio de teatro, sabe? Sei. Você tinha um grupo? Era um grupo experimental, que era uma coisa assim, a gente fazia Eu lembro de uma peça. Que era uma peça do Milô Fernandes. Opa, boa. Que chamava É Viadão. Que barato, Viadão. E, na verdade, eu era o viadão, eu era o Adão. Cara, era muito legal. Se divertiu? Eu me diverti pra caralho. E som de teatro? Espetáculo de teatro? Eu fiz muito também. Fiz muito espetáculo de teatro. Galpão, você já fez? Já. Galpão Galpão nasceu, quando o Galpão o primeiro espetáculo do Galpão foi eu que fiz. O Romeu e Julieta? Romeu e Julieta. Difícil aquilo, hein? Lá no Alto da Afonso Pena. Preto. Na Afonso Pena, Festival de Inverno. Festival de Inverno de Ouro Preto. O Chico Pelúcio esteve aqui, ele falou disso mesmo. Festival de Inverno de Ouro Preto.
Eu era um chefe técnico, e o equipamento era todo meu, de som de luz. Aí eu fazia todo o espetáculo. E vários grupos desses nossos nasceram foi lá. Né? E era uma coisa maravilhosa, aquele festival de inverno, né? Que tinha da UFMG. Isso, formou muita gente. Dali, né? e a gente era pago para fazer loucura, né? Eu É. aproveitava essa oportunidade. Outro dia a gente estava conversando com uma amiga, ela falando assim, cara, vocês faziam umas coisas muito doidas. Eu falava, mas eu era pago para isso. É porque né? é para experimentar, né? A universidade Mas é isso. Quer dizer, hoje em dia, mas depois foi caretando. Quando Foi. caretou, eu tirei o tiro. Verdade, verdade. Que foi caretando demais, cara. Eu fazia umas coisas legais. Ô Murilo, o mundo anda muito careta, na sua opinião? Eu acho que anda muito careta. E tem uma coisa que eu falo, que às vezes os amigos meus falam que não, mas a minha geração batalhou, mas os caretas ganharam a guerra. Então o mundo ficou careta mesmo. Você vê, por exemplo, hoje em dia o pessoal não deixa fazer o que a gente fazia em Ouro Preto, cara. A gente sentia tinha umas coisas que a gente fazia em Ouro Preto, que eu fiz em Diamantina, que também era muita loucura, né? Porque era assim, mas a gente, às vezes eu fazia um tipo de espetáculo que não era dentro dos... Convencional. De jeito nenhum. Mas não era para ser, né? Não, mas A mesmo proposta assim era o pessoal que foi só caretando, né? Mas entendi. mesmo assim a gente juntava, por exemplo, tinha o Paulinho do Aquiti, Perfeito, que continua atuando que continua aí, né? atuando, e aí a gente conversava, conseguia bolar um negócio muito doido e eu fazia aquele negócio acontecer, que era Isso também é difícil, né? Porque o artista tem a loucura, mas você tem que transformar aquilo em algo Cara, real. a gente lembrando, cara, a gente fez um concerto nos postes de ferro de Ouro Preto, tudo, ficava à noite afinando os postes. Tem, tom, tom, botando borracha, Sei. não sei o que, para poder afinar os postes. Afinação. Para dar afinação e coisas assim. Em Diamantino, uma vez, que eu fazia, em Diamantina, realmente, eu saí um pouco da curva. Que eu não pedi autorização nenhuma, mas eu fiz. E depois tomei uma nabada. Né? Mas o que você fez assim tão grave? Cara, eu fiz uma performance de luz lá naquele cruzeiro. Sim. Só que nessa época não tinha muito doido na vida, né? E eu botei vários refletores de lâmpada par em volta daquele cruzeiro. Sim. E tinha um cara que estava comigo, que é meu amigo até hoje. Agora, esse carnaval passado, eu até trouxe ele para poder trabalhar comigo, entender um pouco a técnica doidona que eu havia bolado, para ele poder entender um pouco. Mas aí ele essa época não tinha console digital de luz. Tá. Foi no princípio dos anos 2000. Os consoles eram... Ou tinha, mas não tinha, a gente não tinha. Alguma coisa, sei lá, não lembro direito. Aí a gente fez aquele mundo de refletor lá em cima do morro. Sim. E chegava assim, quando escureceu, passou um tempo, eu de rádio, eu estava numa casa em frente ao morro. Outro dia eu estive em Diamantina, eu lembrei até que casa que era, que eu aluguei. Eu alugava casas enormes e botava todo mundo morando junto. Né? Olha só. Eu levava 20 técnicos. Uhum. Esse mesmo ano eu fiz um teatro em Diamantina, construí um teatro, porque lá não tinha. Aí eu construí um teatro esse ano também, que é outro assunto. Né? Aí eu fiz aquela montagem, roubando a energia elétrica do poste, lá em cima, né? Aquele negócio, aí eu montei tudo, né? A gente botou uma sequência, aí tinha que ativar lá de cima. De cima. Uhum. Eu lá no rádio, assim.
Pantera. Pantera. É, o Pantera. Pantera, liga aí. Aí começou aquele negócio, aquela luz piscando lá assim no morro, e aquela neblina, né, aquela luz piscando, aquele negócio doidão, assim, aquele negócio. Aí quando eu comecei a notar que já muita gente já tinha visto, aí eu falei, Pantera, desliga. Aí desligou, tirou tudo, escondeu. Aí, beleza. Aí só ouvi aquele pequeno burburinho. Aí eu não fiz isso no dia seguinte, que eu não sou doido, né? Eu sou mais doido ainda, né? Aí passou uns 3 dias. Você fez de novo? Eu fiz de novo. Putz, grilo. O Aí, povo achou que era o quê? Assombração, não, sei lá o povo achou que era qualquer outra coisa, eu não sei o que era. Extraterrestre, tudo. Aí outro dia montamos tudo de novo e eu assim, liga! Aí começou aquele burburinho na cidade, que dali a cidade toda vendo. Aquele negócio, quando eu vi assim, um farol subindo assim de carro pra lá, desliga, tira tudo, esconde, vai, desliga, desliga. Aí desligava tudo. Aí passou mais alguns dias, eu de novo. Você também? De novo. Aí, não, a gente era um monte de maluco, assim, que sobrava tempo. Eu levei muita gente. Porque eu fui construir um teatro lá também, né? Então eu tinha que levar a gente. Aí, mas aí, como é que acabou essa história? Aí acabou que o terceiro dia eu deixei ligado e deixei a cidade. Aí a cidade começou a subir lá, aquela fila de carro, assim, para poder ver o que estava acontecendo. Aí o pessoal viu, não sei o quê, chegou no outro dia, Murilo, reunião. Você não pode fazer isso sem comunicar a ninguém. Você não pode fazer. Não, isso aqui não é um festival de. A gente tem que fazer. Experimental, né? A gente tem que fazer coisas. O pessoal não gostou muito, não. Muito bom. Agora eu vou com a buzina do Chacrinha. Vamos nessa? Eu vou buzinar aqui e você buzina quem ou o que você quiser, tá bom? Então bora. Eu buzino a caretice desse país que está ficando muito careta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero voltar. Eu tenho saudade só do tempo que a gente podia pirar o cabeção, fazer o que fosse, que era legal pra caramba. Aí hoje em dia está tudo muito reto, soft. Não acontece praticamente nada. E Belo Horizonte já foi bem atrevida, não foi? Mas... Eu lembro do Belo FIT. Horizonte, Você lembra do FIT quando começou? Era uma loucura aqui. Não, era festival de circo, FIT. Festival de arte negra. Arte negra. Na Pô, Praça da Estação. eu fiz os primeiros festivais de Tambolelê, arte negra. né? A turma... Não, o Tambolelê até que apareceu... o Tambolelê era o princípio do Tambolelê, né? Mas eu fiz muita arte negra, o Djalma Correia, o finado Djalma Correia, né? Que era um louco. Quem reclamou disso aqui outro dia foi o Zeca Perdigão. Ele falou: a cidade está tão careta que 11 horas da noite não tem mais nada. Não tem mais nada. Ele disse que vai abrir um bar que vai funcionar a partir de 11 horas da noite. Mas vai ser um bar itinerante. Ele disse que não vai ficar parado, não. Mas... Essas coisas em Belo Horizonte estão fazendo falta, né? Aqui o pessoal fazia, tudo era mais criativo. Sim. Murilo, nós estamos caminhando para o final, mas vamos lá. Tem uma discussão aí da seguinte questão que tem a ver com essa caretice também. A legalização da cannabis. Qual que é a sua opinião? Eu acho legal liberar para poder ver se, por exemplo, eu acho que proibindo, você tem o pessoal do tráfico, traficando, que na minha época chamava de vaposeiro, né? Você tem o vaposeiro, quer dizer, muita gente ganha com isso e o certo era ser uma coisa controlada, né? Com uma qualidade melhor e você tirando todos os benefícios que o óleo produz, que é uma coisa assim. Eu já tentei até tomar o óleo, mas não me deu muito bem, não. Não. Eu não...
A gente Eu não teve sei aqui se... o Laszlo, que trabalha com óleos essenciais, e ele tem o óleo da cannabis, que ele usa com vaporização, inclusive. Eu já usei para... Porque a minha vida inteira eu não tive tempo de dormir, né? É difícil você dormir? Mas que eu trabalhava o dia inteiro, a noite toda e tinha que... E era pai, era... Então não tinha jeito, né, cara? Tudo bem, eu chegava em casa às 5 horas da manhã, às 6h30 eu estava levando os meninos para aula, não tinha jeito. Pesado, hein, Murilo? Então, assim, eu dormi muito pouco a vida inteira. Então, tinha uma época. Agora, quando eu comecei a ficar velho, uns 5 anos atrás, aí eu falei, não, eu tenho que dormir, tem que dormir, cara. pô, claro. Não tem jeito. Aí eu usei mão de tudo que tinha para poder dormir naturalmente. Aí eu falei, eu não consigo, não. O negócio é o seguinte, meu médico, eu quero remédio. Aí eu comecei a tomar remédio para dormir, não tem jeito, cara. Aí outro dia o meu médico falou assim, Murilo, você tem que parar de tomar remédio. Eu falei, não, eu não vou parar de dormir, não. Não, esse remédio vicia. Eu falei, foda-se, quero saber, vicia, eu quero é dormir. Eu não aguento mais ficar sem dormir a vida inteira, igual eu fiquei. Porque assim, você imagina o Festival de Inverno de Ouro Preto. Outro dia a gente estava conversando com uma grande amiga e produtora que trabalhava, numa certa época, que é a Zilka, né, que hoje em dia é diretora de marketing e comunicação da Filarmônica. Ela trabalhava comigo lá, né? Eu era o louco técnico e ela era a produção que ficava atrás de mim o tempo todo. Murilo, não sei o que, eu não! Porque tudo em cima da hora, né? Aí eu trabalhava até as 2, 3 horas da manhã, eu era o último a dormir e o primeiro a levantar. Levantava 5 horas, 5h30 da manhã. Eu sempre alugava casa para poder ficar, aquele mundo de técnico. Aí eu levantava, ia na padaria, comprava pão, fazia café. Aí acordava todo mundo, já com café na mesa. Cara, que legal, hein? E não sei o quê. E assim, eu dormia 2 horas por noite. Ainda tomava conta da turma ainda. Tomava conta da turma, fazia todo o espetáculo, eu operava todos. Eu começava de manhã montando, de tarde passando som, ao contrário, e de noite operando. Aí acabava, começava a recolher tudo. Aí o pessoal recolhia, e quando acabava o espetáculo já ia recolhendo, né? E eu ia andando para o próximo. Até acabava tudo, aí pesado demais, né? Eu ia embora descansar um pouco o esqueleto e já levantava, daí a 2 horas, já estava em pé de novo. Isso foi a vida inteira, porque antigamente a gente tinha que dirigir, né, a noite toda, numa Kombi velha, dirigia para chegar na cidade, trabalhava o dia inteiro, desmontava aquilo à noite, entrava na Kombi, ia para outra cidade, viajava a noite inteira, entrava o dia inteiro. Cara, eu já cheguei em Belo Horizonte uma vez, eu lembro, de Kombi. Tinha umas 3 noites que eu não dormia já. Aí eu parei na Praça 7, assim, parei a Kombi assim. Apagou. Apaguei. Eu acordei com o guarda batendo na janela, Nossa. Você vê o nível, era muito trampo, né? E assim, eu não reclamo disso, não. Não tenho problemas de saúde, sou um cara que aguento ainda. Mas é pesado. O coração está forte, mas é pesado. O pessoal fala assim, você trabalhar com áudio, se levar a sério é muito difícil. Você trabalhar com áudio, brincando, é fácil. Mas levar a sério, não. Você acredita em Deus? Acredito. Como é que é o Deus que você acredita? O Deus meu é um pouco doido, né? É um pouco diferente. Eu acredito que a gente está dentro
de um ser que esse ser está dentro de outro ser, esse outro está dentro de outro ser, e ao contrário também acontece. Você também está aqui, você está dentro, você está fora, você está dentro. E assim, eu acho que essa força, ela nos salva. Pô, eu já tive cada coisa assim que eu já podia ter me extrapolado na vida, ter acabado, e teve uma mão para falar assim, não, você não vai fazer isso, você não vai agora. Eu sinto isso mesmo, já fugi de várias roubadas assim. Então, assim, eu acredito que tem o ser. A gente tem um grande ser que alimenta a gente. E te protege. E me protege essa também. proteção, né? Proteção. Não é castigo, não é Deus que vigia, nada disso. Não, esse negócio, por exemplo, uma coisa que eu odeio é quando eu escuto que é pecado, não sei o que. Não pode, Deus castiga. Deus castiga, isso aí nada. Eu, por exemplo, esse mesmo assunto, uma vez eu conversando com meu velho amigo Arthur Moreira Lima, ele fez a mesma pergunta que você fez para mim. Aí eu falei isso, ele falou assim, ele me chamava de índio, né? Ele falou, índio, você é doido pra caralho. Não me diga. Eu falei, pô, diferente, né, meu? Muito legal. A gente ia na varanda, assim, com uma lua maravilhosa, batendo papo. Muito bom, Murilo. Você acha que a sociedade está preparada para a pessoa idosa? Que está aumentando, né? Não está não, e a gente está na água. A expressão é ótima. A gente está na água, porque eu, por exemplo, com a minha idade, eu já sou considerado idoso, já tenho uns 12 anos. Eu sou considerado idoso e, quer dizer, eu acho que eu trabalho muito hoje em dia, eu com uma certa idade, né? Mas eu acho que eu ainda aguento mais uns bons anos ainda. Eu me sinto capaz de ainda seguir muito para frente ainda. Não é muito mais não, porque você vai ficar... Tem algum momento que acabou, né? Não tem jeito, né? Começa a não escutar. E é uma coisa que eu não tenho medo, que até hoje eu não parei muito com isso. Eu escuto bem. Eu de vez em quando faço... Você faz exames? Legal, Murilo. Legal. Faço exames. Mas assim, eu consigo escutar as frequências. Ainda caço frequências nos teatros. Caço frequências, porque aquela frequência sobrando, eu vou lá e falo assim, essa frequência aqui, acabei legal, com ela. Cara. Pô, que legal. Isso é vida, né? Agora atividade ficou bom, né? cerebral. Muito bom. E agora trabalhando com música de concerto. Agora você está fino agora. Depois de muito rock and roll. Muito rock and roll, muita música new age, muita música tradicional daqui do Brasil, MPB. Voz e violão. E muito artista mineiro, né? Aqueles milhares de shows que eu fiz, aquele cara que compõe, que faz um show ali, faz às vezes 2, 3, ou faz 200, mas sumiu. De vez em quando eu encontro com um desses, que faz espetáculo de vez em quando, né? Mas que eu já fiz muito. E você trata com o mesmo profissionalismo, mesmo carinho, isso eu já vi. Muito legal. Os calouros do Sunshine, você respeitava eles, desafinados. Nossa, tinha uns que era duro. Murilão. Tinha uns que era duro. Falou, meu obrigado, querido. Viu, querido? Muito obrigado. Você, porque, inclusive, tem que te liberar, porque você vai trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar, eu gravo agora mesmo. Muita força para você, muita paz. Que você consiga dormir sempre. Não, mas descanse. eu estou dormindo hoje em dia, eu pego, coloco embaixo da língua e durmo. Bons sonos. E preserve esse ouvido, que ele é muito bom. Tá bom? Eu acho que ele ainda funciona bem. Eu tenho certeza. Obrigado, querido. Parabéns, Falou, viu? Bom demais. Gente, Obrigado. Fechamos, né? Que aula, hein? Você escutou tudo direitinho? Capricha no seu ouvido.
Muito legal. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. A gente vai fechando aqui, mas lembrando que a gente está com o nosso canal no YouTube. Aliás, a gente está no YouTube. Participe, se inscreva, né? Aquele trem, dá um joinha, mas o que a gente mais quer é que você comente, interaja conosco, faça sugestões, críticas, fique à vontade. E a gente está no Instagram também, que tem o @papo com Elias. E vale lembrar, ó, o meu Instagram, elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. E eu sobrei. Valeu!